No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Aliás, falar em crer, eu queria dizer para você que a crença em Deus, e somente a crença viva, a fé viva no Deus vivo, faz consolar, confortar as pessoas vítimas dessa violência que alcançou São Paulo, essas famílias que foram vítimas dessas perdas. Então, eu queria dizer para você, minha amiga, quando nós falamos a respeito de fé, nós não tratamos de religião. Por exemplo, nesse exato momento, as famílias que estão chorando, gemendo, padecendo, estão gemendo mesmo tendo as suas religiões. A religião não resolve. Só quando a pessoa tem uma fé firmada na palavra de Deus, pode suportar tamanha dor, tamanho desespero. Só quem está firmado na palavra de Deus tem poder para controlar a sua dor. E é por isso que nós estamos aqui. Veja só o que Deus fala para os aflitos, para os feridos, para os cansados, os sobrecarregados. Veja só o que Deus fala para essas famílias que tiveram uma perda irreparável. Olha só o que ele fala para todos nós. Ele diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A pessoa contrita é aquela pessoa que está machucada, está ferida, está cansada de gemer, literalmente gemer. Pessoas que estão desesperadas, você que está me ouvindo nesse momento, onde quer que você esteja, num presídio, num sanatório, num leprosário, onde quer que você esteja nesse momento, em casa, no trabalho, no hospital, ou nos assistindo aí, né? Ouvindo essa programação num radinho de pilha, longe, bem longe, sozinho de tudo e de todos. Muito bem, minha amiga, meu amigo, Deus está aí com você. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo, porque é o que Ele promete. Mas Ele promete estar com você para vivificá-lo, para fazer mudar essa situação. Tudo bem, bispo, como é que Deus pode tirar essa dor insuportável que eu estou sentindo nesse momento? Basta você invocá-lo. Basta você dizer, por exemplo, ó Senhor, se o Senhor está aqui, se o Senhor está aqui, se o Senhor é Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está aqui, o Senhor é grande, então venha agora no meu ser, venha dar uma pausa, pelo menos um alívio nessa dor insuportável que eu estou sentindo. Fale com Ele, faça uma experiência aí agora. Você vai ver que Ele vai atender você. Seria bom até que você se procurasse um lugar mais calado, mais quieto, mais silencioso para você falar com Deus, mas falar de forma sincera, de forma que Ele venha ao encontro da sua necessidade agora, nesse momento. Se há gente na sala, se há gente no quarto, se você puder
ir para o banheiro, ficar sozinho no banheiro, fecha a porta, fale com Deus, Ele vai ouvir, Ele vai te atender, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele sente a sua dor, Ele sente o seu sofrimento, mas Ele só pode interferir na sua vida quando você o convida, quando você faz um convite para Ele. Do contrário, Ele não vai fazer nada, Ele vai ver o seu sofrimento e não poder fazer nada. Mas se você o invocá-lo, Ele vai atendê-lo. Graças a Deus. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, eu confio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Confia em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Confia em mim, comece a sorrir. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, confio em ti. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão.
A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver? Não, quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Então, minha amiga, meu amigo, nós não esquecemos das pessoas depressivas. Se você é uma pessoa que tem insônia, nervosismo, medo, uma dor profunda na sua alma, se você é aquela criatura que já fez de tudo, já tomou todos os remédios e não conseguiu se livrar dessa maldição que está dentro de você, alguém disse, bispo, a depressão é como um monstro dentro da gente, um monstro. Ele não cabe dentro da gente, então a gente fica sufocado, a gente não sabe o que fazer, não tem remédios, os remédios que existem por aí, tarja preta, apenas amenizam a situação, fazem a gente dormir, fazem a gente ficar neutralizada, mas depois, quando a gente acorda, volta tudo novamente. Eu não sei mais o que fazer, já pensei em me matar, eu tenho pensamento suicídio. Então, minha amiga, meu amigo, nesta sexta-feira, ao meio-dia em ponto, você não tem que pagar nada, e o trabalho é feito com todo carinho, com todo amor, toda atenção, inclusive a doutora Eunice Gucci, ela que teve depressão, vai estar com vocês, ela vai estar aí orientando, se você chegar antes do meio-dia, ela vai estar aí já no Templo de Salomão, esperando, aguardando a sua visita, e ela vai estar atendendo você de forma graciosa, gratuita, sem absolutamente gastar nada. Mas você tem que chegar ao Templo de Salomão e chegar antes do meio-dia, para que meio-dia você participe dessa sessão de libertação dos depressivos. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, aí no Templo de Salomão e em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para o testemunho desta advogada. Ela tem uma história que você vai se interessar, que de repente é a sua história. Vamos assisti-la, porque vale a pena ver a experiência que ela teve, como ela se livrou dessa situação crítica na vida dela. Pode rodar, por favor. Meu nome é Ana Cleide Julião Rodrigues, tenho 42 anos. Eu vim de uma família bastante conturbada, né? Meu pai era alcoólatra. Eu nasci no Nordeste e eu cresci vendo minha mãe, ou meu pai ameaçar minha mãe de morte praticamente todos os dias. E aos 12 anos de idade, minha mãe tomou uma decisão de fugir para São Paulo com os filhos. Mas eu aprendi na Igreja Universal que se eu usasse a fé, se eu obedecesse o que era ensinado no altar, Deus poderia mudar. As minhas prioridades no início era
a família. Eu achava que o maior problema que eu tinha era o problema familiar em casa, né? E aí eu lutei pela família. A maioria da minha família, dos meus familiares se converteram. Conheci o meu esposo, né? Namoramos, noivamos, casamos na igreja. Quando eu conheci ele, não era da igreja, eu falei da fé. E assim nós casamos e depois a outra prioridade que eu achei que seria a vida financeira. Eu morava em uma favela, em um quartinho que só cabia uma cama e um fogão. E nós casamos e fomos morar nesse quartinho. E começamos juntos a participar das correntes de segunda-feira, da prosperidade. Eu fui crescendo, né? Abri a primeira loja, a segunda, a terceira, e chegamos a ter 7 lojas. Cheguei a ter 2 lojas em shopping center e 5 lojas na região do Brás. Eu passei a morar em uma área nobre, né? Em São Paulo, uma casa com piscina, dormitórios todos com suíte, uma casa avaliada em mais de R$1,5 milhão. Carros importados, era Porsche Cayenne, blindada, Jeep Hummer, esses eram os níveis dos nossos carros. E mediante a todas aquelas conquistas, por eu ter chegado na igreja sem nada e ver minha vida totalmente transformada pela fé, né? Eu acredito que durante muito tempo eu me enganei que eu pudesse ter o Espírito Santo, porque eu sempre ouvi os pastores falar do Espírito Santo e da necessidade do Espírito Santo. Mas relacionamento com Deus eu não tinha. Eu não lia a Bíblia, eu não enxergava ali a necessidade de ter uma intimidade maior com Deus, né? De sentar, ajoelhar, conversar com Deus, eu não tinha. Essa vida eu não tinha. Meu marido, ele insistiu muito tempo, acho que foi quase 1 ano, para que eu fosse numa casa de prostituição com ele, né? Era uma casa de swing, eu sabia que era um lugar errado, era um lugar impróprio, mas para não perder o casamento e ele sozinho, eu acabei acompanhando. E ali foi rápido a queda, porque o que acontece? Eu comecei a ter dor de cabeça de enlouquecer depois que eu pus o pé nesse lugar. A dor de cabeça era insuportável, né? E eu comecei em neurologista, não descobri o que eu tinha, tomava vários remédios, não descobri o que eu tinha. E aí o que acontece? Eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar, né? Eu ficava muito nervosa com o funcionário, muito nervosa com ele, me tornei uma mulher muito agressiva. E foi onde o psiquiatra já iniciou o tratamento com tarja preta, né? E ali eu fui piorando. Foi cerca de poucos meses eu já parei de trabalhar, né? Eu parei de trabalhar, ficou literalmente na mão dele, ele se afastou 100% da igreja, eu já não ia mais porque eu não tinha força. Eu cheguei ao ponto que eu não conseguia ficar em pé. A minha vida era essa, durante 1 ano, ou eu ficava em cima da cama, ou a minha empregada me descia, eu ficava em cima do sofá. E meu cabelo caiu, minhas unhas racharam, meus dentes, amanhecia o dia com a boca cheia de sangue. Então, assim, era um tormento, um tormento. E a parte mais difícil era quando eu ficava sozinha, né? Que meu filho ia para a escola, minha filha para a faculdade, meu marido ia trabalhar e eu ficava sozinha quando a empregada ia embora. E era desesperador, porque eu tinha medo de tudo. Eu também fui diagnosticada com síndrome do pânico. Aí veio as perdas econômicas, né? Porque eu, naquele estado, eu já não trabalhava, né? Eu representava uns 70% da minha empresa na parte da administração. Porque no ato do desespero, para tentar manter as portas abertas, ele começou a vender tudo que nós havíamos conquistado, carros, casas, terreno, para manter as despesas das lojas, para tentar manter as portas abertas. Então, foram várias percas. Hoje eu falo, só entende o que é uma depressão quem passou. É um tormento na alma. Muitas vezes as pessoas que estão à volta, eles não entendem, né? Acha que você não toma banho porque você não quer, você não se arruma porque você não quer. E o meu marido, ele passou, aquele homem que era um homem maravilhoso, tinha muita paciência, ele passou a não ter mais paciência comigo, né? Ele achava que eu tinha que levantar e tinha que trabalhar, eu tinha que me arrumar, e eu não conseguia, eu não tinha forças, né? E aí veio a separação, porque ele não acreditava mais na minha recuperação. Aliás, ninguém acreditava, nem eu mesma, né? Eu tentei o suicídio 2 vezes, porque nem eu acreditava na minha recuperação. Eu achava que não tinha mais jeito, que Deus não perdoaria mais, que eu não teria mais chance, né? Eu me via naquela situação, às vezes eu estava sentada, eu olhava, via aquela casa linda, eu tinha uma família, mas eu tinha um vazio enorme na alma. Eu não conseguia orar, eu não conseguia expressar para as pessoas o que eu sentia. Lá no íntimo, eu falava para Deus que eu só queria uma chance. Eu só queria uma chance, que Deus me desse uma chance de recomeçar a minha vida. Que Ele me desse paz. Às vezes, eu pedia que eu só queria dormir por meia hora, seria o suficiente, porque eu não dormia nada. Era horrível. E eu via minha mãe muito revoltada, minha mãe é da fé. E ela falou, minha filha vai voltar a ser aquela mulher forte, guerreira que ela era. E ele me levou para casa, só que a minha mãe, né, revoltada com essa situação, ela entrou em contato com uma obreira e pediu para que essa obreira cuidasse de mim.
E foi aí que essa obreira, né, chegou na minha casa, e através desta obreira, do amor dessa obreira, foi que eu cheguei na corrente de libertação na sexta-feira. E eu lembro que nesse dia eu estava tremendo muito no banco. E aí ela falou, Ana, vamos lá na frente receber oração. E nesse dia eu manifestei com espíritos malignos. E quando o pastor fez o trabalho de libertação, expulsou, né, aquele mal. Fui liberta, né, dos medos, dos traumas, dos remédios, né? Eu fui curada, eu não tinha mais dor. Até hoje eu não tomo remédio para uma dor, uma unha, graças a Deus, fui liberta de tudo. Só que aí eu entendi que para mim me ver realmente livre, para que nunca mais aqueles espíritos voltassem para o meu corpo e eu viver aquele tormento, eu precisava do Espírito Santo. Foi aí que a ficha caiu, que eu nunca tive o Espírito Santo, que eu nunca priorizei o Espírito Santo. E agora ele era a prioridade na minha vida. O altar passou a ser meu tudo. Eu comecei a buscar com todas as minhas forças, todas as quartas, aos domingos. Eu chegava no pé daquele altar. Eu me jogava ali, porque eu falava para Deus mesmo que Ele não me desse mais nada. Se Ele me desse o Espírito Santo, já era o suficiente, porque o que eu precisava realmente era de paz, né? Era o amor que eu nunca tive. Todos os dias eu levantava 3 horas da madrugada para buscar. Eu passei a jejuar praticamente todos os dias. Eu fiz jejum de 24 horas pelo Espírito Santo, porque era tudo que eu queria, tudo que eu mais desejava na minha vida. Né? E ali eu comecei a sacrificar, tanto espiritualmente, as minhas vontades, como fiz sacrifício financeiro, né? Porque eu tinha muita coisa que eu tinha que mudar. Veio também uma campanha, né, na igreja, e eu fiz também um sacrifício financeiro pelo Espírito Santo. Eu já vinha sacrificando, né? Eu já vinha buscando. E eu me preparei, eu sabia que aquele seria o grande dia. Eu tinha certeza, porque eu já vinha dando o meu tudo para agradar a Deus, né? Para que eu recebesse o Espírito Santo. E até que chegou o grande dia, né? Porque o dia que eu subi naquele altar, foi uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Sabe, uma certeza tão grande que Deus era comigo, algo que eu nunca havia sentido em toda a minha vida, Eu subi uma Ana naquele altar e eu desci outra. Eu desci uma Ana feliz, uma Ana alegre, um gozo na alma. A minha vontade era de sair correndo, abraçar, sabe? Abracei a obreira. Minha vontade era de gritar para o mundo quanto Deus é bom, quanto Ele é maravilhoso. Tudo mudou. E ver os frutos, né? Porque eu era aquela mulher nervosa, arrogante, né? Eu me transformei em outra mulher. Hoje eu sou uma mulher calma, tranquila, né? Hoje eu procuro ser uma boa mãe para os meus filhos, uma mãe presente. Eu tiro tempo para conversar com os meus filhos, né? Eu sento para ler a Bíblia com meu filho. Então, assim, mudou tudo. Completamente mudou tudo. Aquela empresa que estava quebrada, falida, tinha sobrado uma porta só, né? De 7 lojas, sobrou só uma e com mais de R$200 mil de dívidas. Mas ali eu já era uma nova pessoa, né? Então, assim, Deus foi me dando sabedoria, eu entrei em contato com os fornecedores, comecei a negociar as dívidas, né? Consigo administrar bem a minha empresa, né? Tenho lutas? Tenho, como todo mundo tem. Mas hoje eu enfrento as lutas de uma forma muito diferente, né? Hoje eu enfrento as lutas com a certeza de que Deus é comigo, né? Eu tenho paz, eu tenho alegria. Aonde eu estiver, a minha paz, a minha alegria é a mesma. Isso é uma coisa que ninguém tira. Tenho certeza que Deus vai fazer muito mais, mas nada disso se compara à paz interior, né? A alegria de ter o Espírito Santo. E eu quero agradecer àquela obreira, porque se não fosse ela na minha vida, eu não estaria hoje aqui para contar essa história. O amor dela, na realidade, Jesus se fez presente na minha vida, naquele dia que ela entrou pelas portas da minha casa, através dela. E eu agradeço de coração que ela continue assim, tendo esse amor pelas almas, porque através dela a minha vida foi salva. E posso estar aqui hoje contando essa história. Graças a Deus, né? Agora, é bom recapitular o testemunho dela para que nada fique no esquecimento. Veja só, ela chegou na Igreja Universal com a mão na frente e outra atrás, digamos assim. Morava num barraco, numa favela. E então, ela começou a participar na busca
primeiro, da conquista de uma família. A prioridade dela era a família. E ela conseguiu a família. Pela fé, ela conseguiu a família. Ela aprendeu os segredos da fé e priorizou, em seguida, a vida econômica e conquistou. Ela aprendeu a usar a fé. A fé é a autoridade de Deus para a gente tomar posse das suas promessas. Então, ela aprendeu isso. E ela conquistou mundos e fundos. Foi muito bem na vida social. Só que, por causa de não ter recebido o Espírito Santo, todas as conquistas dela estavam apoiadas sobre o barro, sobre a areia. E, não, obviamente, não poderiam ter sustentação, não poderiam ter suporte divino. Até porque ela aceitou o convite do próprio marido para ir numa casa de swing. Olha só que absurdo chegou. Então, ela tomou posse pela fé das bênçãos familiares, das bênçãos materiais, econômicas, mas a bênção das bênçãos, a bênção que enriquece a gente de verdade, para sempre, por toda a eternidade, que é o Espírito Santo, ela deixou para trás. E aí foi esfriando depois daquele episódio, depois da ida lá na casa de swing. Ela foi esfriando na fé, teve problema de dor de cabeça, ela sofreu, entrou na depressão e foi perdendo tudo, perdeu tudo. Perdeu tudo. Quer dizer que se pela fé ela conquistou a família e uma vida econômica muito boa, pela dúvida, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo, por causa da dúvida. Então, minha amiga, meu amigo, seja inteligente, use a sua inteligência. Você é inteligente, mas tem que usar essa inteligência. Olha só, eu estou consciente de que se pela fé eu venço as minhas lutas, pelas dúvidas eu perco as minhas lutas, eu sou derrotado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conservar a minha fé e viver de fé em fé para continuar vencendo. Mas para que eu possa ter a minha fé em dia, mantê-la em dia, eu preciso do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da fé, é o Espírito do poder de Deus. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, aí a coisa muda de figura. As nossas fraquezas, as nossas debilidades, elas vão embora porque entra o Espírito do Alto, o Espírito do poder do Altíssimo. Então, é por isso que nós temos reuniões especiais de busca e recebimento do Espírito Santo, como, por exemplo, domingos e as quartas-feiras. Você pode receber o Espírito Santo qualquer dia, mas aos domingos e às quartas-feiras nós priorizamos o recebimento do Espírito Santo, porque sem ele não há como conservar as conquistas materiais ou mesmo as conquistas sentimentais ou familiares. Não tem como. Não tem como você conservar uma conquista pela fé se não tiver dentro de si o espírito da fé. É por isso que nós insistimos para as pessoas virem na igreja, porque elas terão um ambiente de acordo propício para que elas possam buscar e receber o Espírito Santo. É difícil receber o Espírito Santo em casa, especialmente se você tem cachorro que late, telefone que toca, não é? Celular toca, chama, a vizinha grita lá, o filho faz malcriação, a filha, etc. Quer dizer, o ambiente não é apropriado para se buscar o Espírito de Deus, mas quando você chega na Igreja Universal do Reino de Deus, o ambiente é propício, o ambiente é silencioso, o ambiente é de paz, o ambiente contribui para que você venha despertar a sua fé. Então, minha amiga, por exemplo, a pessoa que tem depressão,
Então, como é que você vai resolver esse problema? Só vai resolver esse problema através da fé. Da mesma forma como a Ana Cláudia recebeu pela fé as bênçãos familiares e econômicas, ela também se libertou da maldição da depressão. E qualquer dia da semana que você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, você terá a chance e oportunidade de receber orações, orientações, para que você possa desenvolver a sua fé e conquistar aquilo que você quer. Portanto, nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos uma reunião especial para as pessoas depressivas, e inclusive teremos a doutora Eunice Gucci, que estará antes do meio-dia, antes da reunião começar, atendendo as pessoas graciosamente aqui no Templo de Salomão. Graças a Deus.
nunca mais. A frase que muita gente espera para os seus problemas. Problemas antigos, repetitivos e consecutivos estão atrasando a sua vida? Paga uma dívida e surge outra. É curado de uma doença, mas é diagnosticado com outra. O filho se converte, mas o marido sai de casa. O problema nunca acaba. Se você deseja colocar uma pedra nessa situação e nunca mais viver esses problemas, chegou a hora de você usar a sua fé para vencer definitivamente os mesmos problemas. Neste domingo, participe do Dia do Nunca Mais. Venha com fé e disposição para lutar contra seus inimigos e vencer. E nunca mais eles irão se levantar contra a sua vida. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Antônio Freitas, tenho 63 anos, sou bacharel em Direito. Então, do Bispo Macedo a gente ouvia falar muito que ele era charlatão, né? Que ele era um vigarista, que ele se aproveitava do povo e colocava Deus na situação. Quer dizer, isso me gerou muito preconceito com relação à igreja. A mídia atuava muito forte nesse sentido, né? E naquela época teve aquele problema Maracanã, né? Que gerou uma polêmica imensa. Uns falavam que o Sacco tinha dinheiro, outros falavam que o Sacco tinha pedido, e aquela multidão, né? Então a gente ficava espantado, porque falava, poxa vida, como é que tanta gente, né, pode estar sendo enganado pelo Bispo Macedo? Eu nem conhecia a igreja, só ouvia falar, nunca entrei na igreja, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha conhecido, ver de perto o Bispo Macedo. E no dia que ele foi preso, nós nos reunimos, né, os estudantes, e fizemos uma festa comemorativa à prisão do bispo. E achava que eu estava certo, que aquilo que eu exprimia era o que estava certo, o que nós exprimíamos, entendeu? Então, isso realmente foi assim, o ápice do fake news na minha vida. Então, a minha vida era uma vida totalmente, assim, sem rumo, a ponto de eu ter dois casamentos desfeitos em razão de ter problemas, assim, de agressões físicas, agressões verbais, e um deles, inclusive, a minha esposa estava grávida e eu cheguei a agredir ela fisicamente. E a minha vida financeira, então, estava um horror, né? Não tinha perspectiva de nada, apesar de ser formado, não tinha perspectiva. Perdi 2 empresas minhas, né? Estava morando num local que eu deveria desocupar aquele local, morando de favor, não pagava aluguel, não pagava nada. Pensei, inclusive, algumas vezes em me suicidar, né? Então, pensei, não tomei nenhuma atitude, mas pensei. Então, as drogas, na verdade, mascaravam, né, essa situação, né? Estava voltando uma noitada, liguei o televisor, aí estava um pastor dizendo, você que está chegando agora, da noitada, que saiu tá perdendo o efeito das drogas e tal, eu queria fazer um desafio para você. Está cheio de problemas? Vem aqui na igreja e nós vamos comprar a sua briga. Aquilo me tocou, né? Eu falei, poxa, será que é? Mas fui na igreja, vamos ver se esse Deus que esse pastor falou funciona mesmo. Daí na reunião pede para orar por alguma coisa que a gente deseja, que a gente quer, e eu orei para que me arrumasse um lugar para me morar. No dia seguinte, às 10 horas da manhã,
eu já tinha um lugar para me morar melhor do que aonde eu estava. Então comecei aí a força foi, aquilo me dava uma força interior, e aí eu acho que eu devo ir todos os dias. E comecei a ir todos os dias. Chegou um dia que eu falei, hoje eu não bebo mais, hoje eu não fumo mais, hoje eu não participo de droga nenhuma. Eu comecei a praticar assim, a palavra através da leitura e também do ouvir a palavra. Então, tudo isso contribui para que você saiba que o Espírito Santo é o mais importante que pode acontecer na vida de um cristão. Foi um domingo à tarde que eu participei da reunião e aí, logicamente, percebi uma força maior e assim, um desejo de ganhar almas, de falar de Jesus. Foi assim, um negócio indescritível de falar, né? Aí é que aconteceu o quê? A alegria, a felicidade permanente que eu tanto almejava na minha vida anterior, antes de conhecer Jesus. Os meus casamentos anteriores, não durou 4 anos. Os 2 casamentos. Hoje eu estou há 22 anos casado com a minha esposa e tudo que a gente procura fazer é obedecer a palavra através, logicamente, da direção do Espírito Santo. Hoje eu moro num apartamento meu e da minha esposa, tenho um carro importado, viajo para onde eu quero. Recomendo que a pessoa que sofreu, como eu sofri, as pressões, né, os argumentos do fake news, que elas venham e façam um desafio com Deus. Seja lá o que for que está acontecendo na vida delas. Se elas querem sair dessa situação, faça um desafio, venha na igreja e venha constatar o que acontece, o que é essa obra. Eu desafio, venha, que o resultado vai acontecer da melhor forma possível. Meu nome é Simone Jesus de Souza, eu sou corretora de imóveis. Eu me decidi sair da casa dos meus pais muito cedo, né, com 15 anos. Eu queria ser independente, eu queria ter minha vida. Queria viver, eu falei, eu não quero mais ficar dependendo dos meus pais. Eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida. Tinha um bom emprego, mas na verdade era como se eu não tivesse nada. Tive um casamento também de 6 anos, mas também não deu muito certo. E aí depois que eu me separei dele, aí veio aquela vontade, agora eu vou viver tudo que eu não vivi, porque eu estava casada, fazendo meu papel de esposa, tudo bonitinho, então, agora que eu estou solteira, eu estou livre, eu vou começar a viver a minha vida. Ali na balada, tudo era bom, tudo era legal. Me apresentaram a cocaína, a maconha, as bebidas fortes, né? Aí foi onde eu fui me afundando e até chegou um momento assim de eu usar droga todos os dias. Eu queria preencher esse vazio. Então eu me envolvi com mulher, eu me envolvi nas drogas, me envolvi com muitas amizades erradas. Eu fazia de tudo para preencher, para me sentir feliz. O vazio era tão grande que eu queria provar de tudo, saber de tudo. Chegava no trabalho drogada, né? Porque eu passava a noite me drogando. Já fui até mandada embora perdi alguns empregos bons por conta que eu chegava atrasada, eu não fazia o trabalho direito, eu não dava o meu melhor. Já passou na minha cabeça a vontade de morrer, de sumir. Todas as vezes que eu me drogava, vinha aquele pensamento, some, se mata. Vinha a vontade de me matar, porque eu nas drogas, mentindo para minha família, sozinha. Eu me sentia uma pessoa suja. Eu me sentia uma pessoa desvalorizada, sabe, uma pessoa sem caráter, sem valor. Por que as pessoas falam que Deus existe? Mas como que Ele existe? Olha a minha vida, que Deus é esse? Que muitos falam, Deus existe, Deus tem um plano na sua vida, mas que plano é esse? Aonde está Deus? Principalmente quando eu me envolvi com mulher, que eu me senti muito suja. Eu cheguei a pensar, como que Deus vai me aceitar? Olha que ser humano que eu cheguei. E eu cheguei uma madrugada que ali para mim foi o meu fundo do poço. Naquele momento ali da minha vida que eu me encontrei
tendo aquela overdose de tanta droga que eu tinha usado, eu passei 3 dias me drogando, mesmo sem conhecer a Deus, eu clamei a Ele. Eu falei, meu Deus, se o Senhor existe, me salva ou me mata. Deus ouviu ali a minha oração que passou, sabe? Eu já levantei ali já com outro pensamento. Eu liguei a televisão e estava passando, né, a programação da Universal. E nesse mesmo dia eu falei para Deus, eu falei, me leva até essa igreja. Eu quero ir para essa igreja. E aí eu conheci a Igreja Universal. Foi assim que eu cheguei. Quando eu cheguei na Igreja Universal, aí eu já vi uma obreira e eu já perguntei para ela, obreira, me fala o que eu preciso fazer, porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero esse Deus na minha vida, porque eu estou sofrendo. Eu não aguento mais as drogas, a vida que eu estou levando. E aí tudo que aquela obreira me passou, eu comecei a obedecer. Eu estava disposta a abandonar tudo, a vida errada, o pecado, as más amizades, para mim ter uma vida com Deus, para me conhecer esse Deus. Ali foi o começo de uma nova vida. Porque tudo que o bispo, tudo que o homem de Deus falava em cima do altar, veio de encontro a mim. Parece que ele sabia da minha vida, porque foi tão forte, assim, tudo que ele falava, as palavras que Deus colocava na boca dele para ele falar, que eu via a minha vida. Então foi ali que eu falei, eu não vou sair mais desse lugar, eu quero conhecer esse Deus. Eu já saí daquela reunião sedenta, com vontade de voltar, com vontade de participar de mais outra reunião, de conhecer mais a Deus. Eu tive que negar as minhas vontades, eu tive que negar o meu eu. Porque vinha a vontade, vinha as maus amizades bater no meu portão, me chamar, e ali eu falava não, eu preciso falar não para o mundo. Eu ouvia falar muito nas reuniões do Espírito Santo. E em todas as reuniões que eu participava, eu chegava em casa e eu ficava meditando. E eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, eu quero conhecer esse Espírito. Eu quero esse Espírito que os teus servos falam nas reuniões, o Espírito Santo, o Espírito que é domínio próprio, é mansidão, é temor. Eu quero esse Espírito, eu quero conhecer. Eu comecei a buscar nas madrugadas. Eu orava, eu meditava muito na Bíblia, eu acordava 3 horas da manhã para me buscar. Eu falava, meu Deus, eu não sei falar palavras bonitas, mas eu quero receber o teu Espírito, eu tenho sede, eu anseio receber ele, eu sinto sede de receber, eu quero o teu Espírito mais do que tudo. Nas reuniões, sempre que o bispo falava, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu era a primeira a estar lá na frente, eu queria tanto, ele me humilhava para Deus, sabe? O grande dia que eu recebi o Espírito Santo foi num domingo de manhã, numa reunião de 9h30. Esse dia para mim ficou marcado, assim, porque foi algo assim tão valioso para mim, tão precioso, que para mim é a base de tudo, é a base da minha vida. Uma paz, aquela paz tomou conta do meu ser, aquela certeza dentro de mim de que Deus era comigo, uma força que eu não tinha, eu passei a ter naquele momento, uma força assim que, sabe, de que pode vir o problema que for, a alegria era tão grande na minha alma, sabe, era aquele gozo, aquela felicidade tão grande, sabe, aquela alegria, aquela certeza tão grande, aquela força que eu não tinha. Como Ele é misericordioso, como Ele é grande, como Ele é tremendo, porque um ser humano, sabe, tão sujo, tão pecador, tão falho, sabe, Ele me perdoou, Ele me limpou, Ele me salvou. Aí veio aquele desejo tão grande, aquele amor pelas pessoas, pelas almas, aquela vontade de sair falando, pro seu caso tem jeito, Deus é com você, vai dar certo, sabe, aquela vontade, aquele amor tão grande dentro de mim, que eu queria falar de Jesus, eu queria falar, sabe, aquela vontade que eu nunca senti antes. As drogas para mim era como se não fosse nada, como se eu nunca tivesse usado aquilo ali. Não tem, sabe, não tem aquele conflito de, eu não posso ver a droga porque eu ainda sinto aquele desejo. Não, eu posso ver, eu me dou com pessoas que usam para me evangelizar elas e é como se eu nunca tivesse usado. Hoje eu estou bem resolvida, hoje eu estou bem casada, hoje eu sou corretora de imóveis, hoje a minha família está bem, tenho paz na alma. As coisas que eu vou fazer, tudo dá certo, porque o Espírito Santo, ele me orienta.
A base da minha vida é o Espírito Santo. Não é família, não é o esposo, não é ninguém. A minha base que me sustenta é o Espírito Santo. Sem ele, não tem como viver. Meu nome é Lidiane, eu tenho 39 anos e eu cheguei na igreja aos 18 anos. Desses 18 anos, eu cheguei por causa de problemas familiares, conflitos dentro de casa, tinha muitos conflitos. Eu sempre ouvia falar de um novo nascimento e eu buscava isso. Um novo nascimento, uma nova criatura, uma nova pessoa, e eu buscava isso. Chegou um tempo que eu achei que eu tinha um Espírito Santo. Eu não tinha preguiça, eu não tinha aquela... Ai, hoje não dá para... Não. Meu prazer era estar lá. Estar lá ajudando, fazendo. Só que em casa, quando você está sozinho, você sabe que está faltando alguma coisa. Né? Você sente que está faltando alguma coisa. Porque quando você está no clima de fé é uma coisa. Quando você sai dele, né, de várias pessoas que estão na mesma fé, é diferente. Fazia as orações normais e não tinha aquela intimidade. É isso que é a verdade, que hoje eu posso dizer, né? Não tinha a intimidade que eu tenho hoje com o Espírito Santo, eu não tinha antes. Porque antes, mesmo com tudo isso, eu olhava no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a sua alma. E eu não vi o Espírito Santo, e é diferente. Eu falava assim, nossa, mas não creio que ele está aqui me ouvindo, não creio que ele está comigo. Né? Fazia essas orações e quando era realmente para buscar e tudo, eu não... Em casa, na igreja eu sempre tinha vontade. Em casa eu já não tinha aquele desejo. E eu vi que eu estava desmoronando, porque veio a guerra, veio as lutas, parece que aumentaram, veio tudo de uma vez. Eu queria estar na igreja, queria tudo, mas vinha aquela, ai, cansei de agradar, de convencer que eu sou de Deus. Eu cansei, veio isso na minha cabeça quando eu me afastei. Era triste, amargurada, eu vivia chorando pelos cantos. Eu lembro que eu não conseguia orar, então eu sentava e ficava chorando. E do nada, às vezes eu estava assim, aí vinha aquele vazio, arrependimento, aquele conflito. Então eu me isolava e ia chorar. Fiquei 2 anos assim, aí tomando remédio depressivo, eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de tomar alguma coisa, já tentei tomar outras coisas, fazer mistura de acetona, várias coisas para tomar, porque eu queria me livrar. Eu falei, não, se eu não sirvo nem para voltar para Deus, eu também não sirvo para viver. Eu não tinha por que viver, eu não tinha um motivo. Um dia eu ouvi a pregação do Bispo Macedo, né? E ele falou, se você se afastou é porque você nunca recebeu o Espírito Santo. Aí eu reagi. Eu fui para o trabalho e aquela palavra ficou na minha mente, e voltava. E eu falei assim, eu vou pedir ajuda, né? Eu vou pedir ajuda. Foi quando eu cheguei na igreja, aí eu cheguei numa sexta-feira, saí mais cedo do trabalho, e fui, conversei com uma esposa do pastor, ela falou, a partir de hoje eu vou te ajudar. Eu comecei a fazer jejum, comecei a levantar de madrugada, comecei a buscar e fiz um propósito de que 1 ano eu não faltaria nenhuma daquelas reuniões e que eu ia buscar mesmo. Se era para buscar, eu ia buscar. Então, assim, eu sempre, quando eu fazia uma oração, eu tinha aquela alegria depois da oração. Eu tinha aquela paz, então eu não dormi mais com remédio nenhum. Eu passei a dormir normal e quando eu acordava, já acordava disposta e querendo mesmo trabalhar, estudar. Vou fazer logo tudo para dar tempo para ir para a igreja. Comecei a reagir e aquela vontade de buscar Deus mais e mais. Aí na virada do ano, de 2009 a 2010, foi que eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui bem na Santa Ceia, né? Eu comecei, já estava nesses propósitos, e eu comecei a buscar, porque a vigília é surpreendente, né? Ali eu busquei e veio aquela certeza, além de eu falar em línguas, né? Veio a alegria, veio a paz e veio a certeza. Tanto que quando eu falei assim, eu virei para minha mãe e falei assim, nossa, eu acabei de receber o Espírito Santo. Minha mãe, sério? Eu falei, sério, eu recebi o Espírito Santo. Aí eu falei assim, agora vamos ver os frutos. Se realmente eu nasci de Deus.
E aí veio uma coisa, veio outra, e eu, cada vez que vinha, eu buscava mais ainda Deus. Eu não senti para falar assim, ah, você sentiu vazio? Não, nunca mais senti vazio. Eu consegui olhar no espelho, porque depois disso eu sempre falava que antes disso eu não conseguia olhar no espelho assim, fixar. E aí eu comecei a olhar e eu vi minha alma, eu vi a alegria, eu vi a paz e eu comecei a rir, eu comecei a cair na risada. Eu falei, não acredito. Porque antes eu olhava, eu via trevas em mim, né? Então é uma coisa assim, é como se eu tivesse com uma pessoa o tempo todo comigo e que eu pudesse falar com ela e ela pudesse me responder o tempo todo. Eu tenho alegria, eu tenho paz. Eu falo que pode me faltar tudo, só não pode faltar o Espírito Santo. Ele é tudo, ele é o ar que eu respiro, ele é minha vida. Ele é a força dos meus ossos, ele é a saúde do meu sangue. Ele é tudo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho te pedir por essas milhares e milhares de pessoas que assistem essa programação e que estão, de repente, sofrendo com depressão ou qualquer outro tipo de problema. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível para ti, nada, absolutamente nada. Para o Senhor não existe um caso sem solução, sem jeito. Não, meu Pai, o Senhor tem jeito para tudo e todos, desde que haja uma sinceridade no clamor a Ti. E eu sei que essas pessoas que estão nos assistindo estão aprendendo a orar. E orar do jeito que elas sabem, do jeito que tem que ser, uma oração sincera, quando a pessoa fala o que está sentindo, o que está passando, o que está vivenciando. Então eu penso que o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir essa criatura e mostrar que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou a maneira de ser. Ó poderoso de Israel, eu te peço por toda essa gente e te peço que nesta sexta-feira, ao meio-dia, nessa corrente especial para os depressivos, haja, meu Pai, um resultado extraordinário para que o teu nome seja glorificado, para que as pessoas venham aqui no programa e possam dizer para tantas outras, olha, eu tive depressão e eu fui curado. Por quê? Porque eu encontrei o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Pelos erros que eu cometi, pelas vezes que me pelas lágrimas. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós sabemos que existem muitos problemas por aí. E talvez você esteja mergulhado, afundado nos problemas. Mas Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. Mas também tem que haver a mesma fé, o mesmo clamor, a mesma invocação, porque no passado os homens não mereciam nada, mas invocaram com sinceridade e Deus atendeu. E Ele hoje faz a mesma coisa, Ele não mudou a sua maneira de agir. Agora tem que se invocá-lo. E é o que eu convido você a fazer na Igreja Universal do Reino de Deus. Ou aí mesmo na sua casa. Faça isso. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá. Que Deus abençoe a todos. Pelas vezes em que eu te ofendi, pelos momentos em que me afastei, você me